Fala moçada, fala meus amigos, eu tô aqui para mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos falar de figuras de linguagem. Meu nome é Herbert. Bom, vamos entender o que são as figuras de linguagem. As figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-las ainda mais bonita. Bom, as figuras de linguagem nós utilizamos no nosso dia a dia e nem percebemos, mas é importante que a gente, dentro da língua portuguesa, consiga entender mais sobre as figuras de linguagem. Elas podem ser classificadas como figuras de palavras ou figuras semânticas. São aquelas que estão associadas ao sentido das palavras, como a metáfora, a comparação, a metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase. As figuras de pensamento, que trabalham com a combinação de ideias e pensamentos, como a hipérbole, o eufemismo, o litote, a ironia, entre outros. As figuras de sintaxe ou de de construção, interferem na estrutura gramatical da frase. A elipse, o zeugma, o hipébato, o polissindeto e, por fim, as figuras de som ou de harmonia. São aquelas que estão associadas à sonoridade das palavras. Aí nós pegamos aí a literação, a paranomásia, a assonância, a onomatopeia e assim por diante. Então, a partir de agora, olhando para os slides, a gente vai começar a analisar separadamente cada uma dessas figuras de linguagem. Bom, vamos começar com a metáfora. A metáfora é uma comparação. Uma comparação de palavras com significados diferentes. E não tem um termo comparativo, não aparece a palavra como ou assim. O termo comparativo fica subentendido na frase. Aqui eu coloquei dois exemplos. A vida é uma nuvem que voa. Observe, nuvem que voa é como a vida. O como está implícito. Na charge, olha só. Os dois achinhos. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Que legal, né? Bacana. Agora, podemos entender a comparação. A comparação é diferente da metáfora. A comparação, nesse caso, utiliza os conectivos de comparação. Conectivos como, assim, tal qual. Aqui eu coloquei dois exemplos. Dois não, três, Seus olhos são como jabuticabas. Observem o como, Aí na tirinha, pessoal. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? E no outro quadrinho, o amor é como o motor do carro. A metonímia. A metonímia é a transposição de significados considerando parte pelo todo. Bom, costumava ler Shakespeare. Ninguém lê Shakespeare. Shakespeare faleceu há muitos anos, Colocar lá, olha, costumava ler Machado de Assis. Não, a gente costumava ler as obras de Shakespeare. Costumava ler as obras de Machado de Assis. A gente troca uma parte pelo todo, ou um autor pela obra. Na tirinha, pessoal, olha só. Meu pai tem 800 cabeças de gado. Ele está dizendo o seguinte. Olha, o pai dele tem 800 animais, Já o Chico Bento fingiu que não entendeu. O meu tem um só, mas ele está inteiro. A catacrese representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Pois é, a catacrese nós utilizamos o tempo todo, Embarcou ao pouco no avião. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco. Mas é o termo que se utiliza para entrar num avião, embarcar. Para entrar no ônibus, embarcar, Outros termos bastante comuns, dente de alho, asa de xícara, céu da boca. E na tirinha, nós estamos vendo, bala perdida. Então são termos que são utilizados. Mas, assim, não é o mais adequado, mas é porque não tem outro, A sinestesia, pessoal. A sinestesia acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes, com aquele olhos frios. Olhos frios é uma citação, Ou, se não fosse citação, deveria ser com aqueles olhos frios. Você pode observar que olhos, visão, frio, tato, não é verdade? E na charge, pessoal,
E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Olha só, aquele olhar frio, misturando as sensações, né, a visão com o tato. A perífrase é também chamado de antonomásia. É a substituição de uma ou mais palavras por outra que identifique. Olha só o exemplo. O rugido do rei da selva. Pessoal, quem que é o rei das selvas? O leão. Então, eu troquei o termo rei das selvas, o termo leão, por rei das selvas. Isso é uma perífrase, né? Na charge, olha, e pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo aqui é a Terra da Garoa. Terra da Garoa é onde, pessoal? São Paulo. Então, quando eu falo Terra da Garoa, eu estou trocando pela cidade de São Paulo. Se por acaso utilizar rei do futebol, Pelé e assim por diante. Bom, vamos ver então como se comportam as figuras de pensamento. A hipérbole. A hipérbole corresponde a um exagero intencional na expressão. Como, por exemplo, quase morri de estudar. Já te falei 1 milhão de vezes. Enfim, quando você exagera intencionalmente, né? Pode observar aqui na charge, né? Olha só, aposto que Elis Regina está morrendo de inverno, tá? O eufemismo já é o contrário. O eufemismo é a suavização do discurso. Por exemplo, né? Em vez de você falar que a pessoa morreu, você coloca: entregou a alma a Deus, está comendo grama pela raiz, subiu para o andar de cima. Enfim, nós estamos tentando informar a morte de alguém de uma maneira mais calma, mais suave. Não é verdade? Olha só a charge. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias autorais não autorizadas. Biografias orais não autorizadas. Bom, o litote, pessoal. O litote é muito similar ao eufemismo. Ele representa uma forma de suavizar uma ideia, né? E também é uma oposição à hipérbole. Como, por exemplo, não é que sejam más companhias, mas também não são boas, não é verdade? Né? Bom, eu gostei dessa frase aqui da charge, né? Olha, o que você acha do meu desenho? Acha que você deveria aperfeiçoar essa técnica, para não dizer que está feio. A ironia. A ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. É tão inteligente que não acerta nada. Gente, uma expressão irônica é quando você intencionalmente fala o contrário daquilo que você pensa. Porém, a pessoa precisa entender que você está falando o contrário daquilo que se pensa. Se a pessoa não entendeu, tá, então é complicado, porque aí pode representar um sarcasmo, que é uma variação da ironia. A personificação. A personificação, ou prosopopeia, é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Olha só, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Quem aqui nunca assistiu a Peppa Pig? Né? Quem aqui nunca assistiu esses desenhos em que os animais falam, têm vida, não é verdade? Olha aqui na chart, pessoal. Tá se olhando no espelho, Zé? Eu não. Ele que está me olhando. Poxa, o espelho olha para alguém? É um ser inanimado. A antítese. A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Olha só um exemplo, pessoal. Toda guerra finaliza onde deveria ter começado, a paz. Então, guerra e paz são termos opostos, então representa uma antítese. Na charge, nós conseguimos observar bem isso. Olha só. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, deve haver um negativo. Para existir o 1, tem que existir o menos 1. Sem o mal, não saberíamos quem é o bem. Sem a paz, o que seria da paz sem a guerra? Olha só, pessoal. Então, nós estamos observando que tem sempre termos opostos. É muito similar ao paradoxo. O paradoxo representa o uso de ideias que têm sentido oposto. Então, a antítese é o uso de termos e o paradoxo é o uso de ideias, tá? Por exemplo, eu estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Cara, estar cego e ver é meio estranho, não é verdade? Olha só, na tirinha. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Tá vendo? Ter certeza e relativismo. É um paradoxo. A gradação.
A gradação é a apresentação de ideias que progridem de forma crescente, ou seja, tem aquele clímax. Ou decrescente, tem um anticlímax, né? Exemplo, inicialmente calma, depois apenas controlada, até o ponto de total nervosismo. No exemplo acima, acompanhamos a progressão da tranquilidade até o nervosismo. Na tirinha nós também conseguimos observar, né? Só lembro que a cegonha me trouxe, deslocou de Orly às 17h22, hora de Paris, é claro, né? Depois fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa, e finalmente ela me deixou aqui. Observem que tem, olha só, uma progressão de locais até chegar. Tá? O apóstrofe. A apóstrofe é a interpelação feita com ênfase. É quando você faz aquele pedido. Ó céus, é preciso chover mais? Está vendo? Né? Na tirinha nós conseguimos observar isso. Olha, um recado do Nietzsche. Ai meu Deus, ele vai me matar. O que eu faço? É o fim. Espera aí, li errado. Que alívio. Deus é para você. Né? Nietzsche, grande filósofo alemão do século XIX, que decretou a morte de Deus. Bom, vamos ver agora, pessoal, as figuras de sintaxe. A elipse é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Por exemplo, tomara que você me entenda. Tomara você me entenda. É quando você esconde algum termo, né? O que ficou subentendido. Olha só na chart, pessoal. Primeiro ele começou a beliscar entre as refeições. Depois, a comer sanduíche entre as refeições. Agora ele come refeições entre refeições. Observe que tem sempre um termo escondido por detrás. O zeugma. A zeugma é a omissão de uma palavra pelo fato de ela já ter sido usada antes. Fiz a introdução. Ele, a conclusão. Então, o que ele fez? O verbo aqui, né, está omisso, porque já foi utilizado antigamente. Na charge nós conseguimos observar isso também. Olha só. Você é um colírio para os meus olhos. Oh, um descongestionante nasal para o meu nariz. Um antiácido para o meu estômago. Você pode observar que o termo você não está aparecendo. O hipérboto. O hipérbato é a alteração da ordem direta da oração. Isso é muito comum em textos do século XIX. Por exemplo, são os anjos os seus alunos. Olha só, né? Ao invés de dizer os seus alunos, são como uns anjos. E o nosso hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. Né? A ordem direta deveria ser das margens plácidas do Ipiranga, ouviram um brado retumbante de um povo heróico. O polissindeto. O polissindeto é o uso repetitivo de conectivos. As crianças falavam e cantavam e riam felizes. Né? Então observa que o E está sempre se repetindo. Né? Olha só, pessoal, na tirinha. Mãos ao alto. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for assessor, passe a cueca. Então o se for, o se está sempre repetindo. O assindeto. O assindeto representa a omissão desses conectivos. É o contrário do polissindeto. Né? Não sopra o vento. Não gemem as vagas. Não murmuram os rios. Olha só, pessoal. E aqui, né, um poema de Cecília Meirelles. A tua raça de aventura quis a terra, o céu e o mar. O querer não é colocado, não é verdade? A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. O anacoluto. O anacoluto é a mudança repentina na estrutura da frase. Por exemplo, eu parece que estou ficando zonzo. Não, parece que eu estou ficando zonzo, deveria ser o correto. Então, ele começa eu e depois dá uma mudança absoluta. Né? Então, aqui nós temos também, pessoal, um pequeno poema do Manuel Bandeira. Eu que era branca e linda, eis-me medonha e escura, inspira horror. Ó tu que espias a orditura, da minha teia atenta ao que o meu papo fia.
muda o contexto, a estrutura da frase. Um pleonasmo muito comum, né? Principalmente o pleonasmo vicioso, né? Que é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. É o sair para fora, ou entrar para dentro, descer para baixo, subir para cima, verdade? A mim me parece que isso está errado. Pô, a mim me parece, né? Poxa, eu estou repetindo 2 vezes, né? Na tirinha, sai para fora, né? Poxa, a te enxotou com um pleonasmo. A silepse, pessoal. A silepse é a concordância com o que se entende e não com o que está implícito. Ela é classificada em silepse de gênero, de número e de pessoa. Olha só, pessoal. Vivemos na bonita e agitada São Paulo. Silepse de gênero. Vivemos na bonita e agitada cidade de São Paulo. A maioria dos clientes ficaram insatisfeitos ou insatisfeitas com o produto. Silepse de número. A maioria dos clientes ficou insatisfeita com o produto. Todos terminamos os exercícios. Silepse de pessoa. Nesse caso, concordância com nós, em vez de eles. Todos terminaram os exercícios. Todos nós, né? E aqui, pessoal, uma pequena charge, né? Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial somos crianças. Olha só, somos. Então ele está se incluindo na frase, né? E qual a vantagem? Agora nenhuma, mas daqui a 30 anos, nós é que vamos fazer coisas e ocupar cargos. Nós, as crianças, vamos ter o mundo nas mãos. Ô cara, daqui a 30 anos, não vamos mais ser crianças. A anáfora. A anáfora é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Por exemplo, se você sair, se você ficar, se você quiser esperar. Olha só, se você, qualquer coisa, eu estarei aqui para você. Então, eu estou repetindo, né, a palavra você o tempo todo. Olha na charge, pessoal. Doutor, eu estou com falta de ar. Só? Pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verbo. Então, o termo falta está sendo repetido várias vezes. É uma anáfora. As figuras de som. A aliteração é a repetição de sons consonatais, como os trava-línguas, não é verdade? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Bacana. A paronomásia, nossa, que nome estranho, né? Paronomásia é a repetição de palavras cujos sons são parecidos. O cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. Cavaleiro, aquele que anda a cavalo. Cavalheiro é um homem gentil. Então tem palavras que têm significados parecidos e quando se repetem muito próximos, tipo comprimento, cumprimento, são coisas diferentes, né? Ratificar, que é confirmar, retificar, que é voltar atrás, que é corrigir. Aqui, pessoal, olha só na tirinha. O jogador, perdi o pênalti por causa da grama. Político, perdi o escrúpulo por causa da grana. Grama e grana são similares, são parecidos, na verdade, no som. A assonância é a repetição de sons vocálicos. Ó, o que eu vago e incógnito desejo, de ser eu mesmo, o meu ser me deu. De Fernando Pessoa, bacana. Então, quando você repete sons vocálicos, na verdade, você tem uma assonância. Olha só, minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa, amassa e sã. Pode observar que as vogais vão se repetindo. Onomatopeia é a inserção de palavras no discurso que imitam sons. É o toque-toque, bum-bum, buá, entendeu? Tic-tac. Essas palavras que representam som é a onomatopeia. Bom, então vamos relembrar tudo que a gente viu até agora, pessoal. Nós vimos figuras de palavras ou semânticas, né? São aquelas que produzem maior expressividade à comunicação, metáfora, comparação, metonímia. As figuras de pensamento, que produzem maior expressividade à comunicação, através da combinação de ideias e pensamentos, né? Hipérbole, eufemismo, litote, ironia. As figuras de sintaxe ou conclusão produzem maior expressividade à comunicação,
através da inversão, repetição ou omissão dos termos na conclusão, na construção das frases, né? A elipse, o pleonasmo, a zeugma. E, por fim, as figuras de som ou harmonia, que produzem maior expressividade à comunicação através da sonoridade, a literação, a paronomásia e assim por diante, pessoal. Bom, espero que vocês tenham curtido. Foi uma aula bastante simples, bastante rápida, mas foi feita com muito carinho para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!